Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Estamos introduzindo a lição de número 11 do nosso trimestre. E você já sabe que hoje é sábado, dia 13 de dezembro de 2022. O tema geral que estudaremos durante toda essa semana será Enganos do Tempo do Fim. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje, segundo aos Coríntios, no capítulo 11, versos 14 e 15, que diz assim: E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Quando olhamos para a maneira como o inimigo tem agido em todos os tempos, percebemos que poucas são as vezes em que ele apareceu diante do ser humano para poder tentar a humanidade, assim como ele é, se mostrando como um anjo, ainda que caído, mas com muito poder. Geralmente, ele se utiliza de artifícios, de artimanhas, que podem fazer com que algumas pessoas desavisadas sejam completamente enganadas. Quando olhamos, por exemplo, a maneira como o pecado chegou ao nosso planeta e percebemos como Eva foi enganada, dentro de um ambiente que era perfeito, onde tanto ela quanto seu marido possuíam faculdades muito mais desenvolvidas na sua capacidade cerebral do que nós hoje. E ainda assim acabaram sendo enganados. Quando olhamos, por exemplo, para o que Ellen White menciona a respeito disso, ela menciona que Deus havia alertado Adão e Eva de que o inimigo os tentaria. O único lugar onde poderia tentá-los seria junto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso eles deveriam sempre andar juntos. Ele não poderia abordá-los em qualquer parte do planeta, mas apenas naquele lugar. Por isso Deus aconselhou: não se aproximem dessa árvore, nem toquem no seu fruto, nem comam do seu fruto. Entretanto, o que aconteceu é que Eva, juntamente com seu esposo, esperavam que, se por acaso esse processo de tentação acontecesse, que o inimigo apareceria como um anjo. Até porque Deus havia mencionado, havia contado a história de como uma rebelião havia começado no céu e de como o inimigo tinha vindo parar ali. Portanto, eles deveriam estar atentos em relação ao que estava se passando. E diante de uma situação como essa, quando ela ouve por entre as árvores ou por entre as folhas, a folhagem da árvore do conhecimento do bem e do mal, uma voz macia, melodiosa, que dizia: é verdade que Deus disse que vocês não poderiam tocar em nenhum dos frutos do jardim? Quando ela se vira para responder ao inimigo, ela esperava encontrar um anjo. Mas ao invés de perceber um anjo, o que ela vai encontrar é uma das criaturas mais lindas que Deus havia criado. A serpente, que não era asquerosa como vemos hoje em dia, nem perigosa como o é hoje. Ellen White vai mencionar que era um ser belíssimo, que possuía asas, enfim, enquanto voava pelo jardim, produzia um som maravilhoso. O fato é que quando ela vê essa criatura maravilhosa agora ainda falando, a sua atenção foi despertada e a partir daí começa um processo de tentação que culminou com a queda não apenas de Eva, mas também do seu esposo Adão. O que você precisa entender é que o inimigo apenas muda a roupagem das tentações, mas ele continua agindo exatamente da mesma forma. Ele não se apresenta como é, mas ele se transveste. Ele acaba usando uma roupagem toda especial, como o texto, aliás, que é o nosso texto principal, menciona. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele, durante toda a história, para conseguir acesso ao ser humano, ele vai utilizar de todo o artifício possível e sempre se transvestindo de algo que ele não é. Assim, quando olhamos para essa nossa geração que se tornou uma geração extremamente mística, onde alguns dos conceitos que haviam se tornado tão comuns nas religiões pagãs, hoje estão retornando. Há alguns anos atrás, um artigo da revista Super Interessante, por exemplo, mostrava que a velha Europa, que era a Europa cristã, hoje já é uma Europa pós-cristã, e que muitas das crenças pagãs, inclusive
como bruxaria, feitiçaria, voltaram com muita força na velha Europa. Como essas situações têm tomado uma forma tão gigantesca em lugares que anteriormente foram tão cristãos, com princípios cristãos. Como isso aconteceu? Quando olhamos para a mídia do nosso tempo, por exemplo, descobrimos que a maior parte do material que é produzido por Hollywood é produzido em cima de uma premissa: certamente não morrerás. A mesma frase que foi dita a Eva enquanto estava no Jardim do Éden. Na tentação, a primeira tentação que veio ao ser humano. É claro que ela vem numa roupagem pós-moderna, uma roupagem onde a feitiçaria, a bruxaria, onde a ideia de uma alma imortal, ela acaba tomando formas cada vez mais interessantes. Onde, por exemplo, temas como até mesmo, pasmem vocês, a ideia de adolescentes que fazem pacto com demônios e que utilizam uma série de elementos científicos para conseguir abrir portais para se comunicar com esses seres, cada vez se tornam mais comuns. E as pessoas vão consumindo esse tipo de material. A ideia de uma alma imortal e de possibilidade de conversar, dialogar e interagir com os entes queridos que já faleceram é o dia a dia daquilo que hoje é produzido pela mídia ou produzido pelas grandes empresas de entretenimento hoje. Séries, filmes, jogos de videogame, jogos de computador. A ideia de uma alma imortal, ela está presente em todos os lugares. Hoje isso já não assusta mais. Eu me lembro que na época da minha infância, há muitos anos atrás, quando a gente via uma série ou um filme ou qualquer material que era produzido que tinha uma noção da imortalidade da alma, nós já ficávamos muito preocupados com aquilo e fazíamos questão de não participar, de não assistir, de não dar nenhum endosso através do consumo desse tipo de material. Hoje em dia, de forma clara e tranquila, as pessoas vão consumindo esse tipo de material e de alguma forma, dentro da nossa sociedade, esses elementos que fazem parte daquilo que Deus diz que é abominação, como feitiçaria, bruxaria, consulta aos mortos, misticismo, enfim, e uma série de situações que a Bíblia menciona claramente que o Senhor Deus não tolera, que é uma abominação aos seus olhos, tem ganhado espaço dentro da nossa sociedade de novo. Nessa semana, nós vamos olhar algumas dessas questões que têm ressurgido dentro da nossa sociedade pós-moderna, até mesmo com uma conotação científica, onde as pessoas passam por experiências que são inclusive coordenadas por pseudocientistas ou médicos para que elas possam ter contato com almas que foram desencarnadas e ao mesmo tempo conseguir fazer contato com os espíritos dos antepassados, dos ancestrais. Como o inimigo tem trabalhado dessa forma? Nessa semana, através de um estudo um pouco mais aprofundado dentro da palavra de Deus, veremos o que a Bíblia tem a dizer sobre isso e como devemos estar muito alertas e com um filtro extremamente ligado para que os nossos lares não se tornem lugares onde a mentira do inimigo tem espaço. Certamente não morrerás. Foi o que ele disse a Eva e é o que ele tem dito todos os dias dentro das nossas casas. E muitos cristãos têm perdido inclusive os filhos para esse tipo de situação porque não têm se apercebido do perigo que correm ao transitar pelo terreno encantado de Satanás. Portanto, nessa semana, prepare-se porque temos coisas muito importantes que serão tratadas na lição da Escola Sabatina. E eu te desafio a estudar comigo. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque em Tua palavra o Senhor nos mostra claramente aquilo que é a verdade e aquilo que é o engano. Ajuda-nos a estarmos claramente preparados, não apenas para combater, mas para impedirmos que esses enganos entrem nos nossos lares. E que principalmente nossos filhos sejam influenciados por esses enganos do inimigo. Fale conosco através do Teu Espírito durante toda essa semana, pois é o que oramos em nome de Jesus. Amém.
Eu estudo a lição? E você?